Querida família Eletrônica Fácil, quando nós falamos então de projetos de fontes de alimentação, você tem múltiplos projetos que você pode atender cada situação do seu dia a dia. Fontes lineares, fontes chaveadas, fontes step down, que é aquelas que entram uma tensão maior e saem uma tensão menor, tá bom? Fontes step up, que você entra com uma tensão menor e sai uma tensão maior. E aí, na verdade, a necessidade é que faz a causa. Ok? Mas entre múltiplos tipos de fontes de alimentação que a gente encontra no nosso dia a dia, por exemplo, em projetos de aprendizagem, igual a nossa fonte de alimentação ajustável, que vocês aprendem a montar lá no nosso querido curso de Eletrônica Fácil, nas fontes do carregador do nosso smartphone, tablet, e enfim, entre muitas outras coisas, uma coisa que você tem que saber analisar e que é comum para todas as situações. E eu quero que você já anota aí e deixe a hashtag aqui embaixo para mim. Isso é comum para todos os casos, tá? E o que será que é isso? Tá bom? Não esquece do seu like, ok? Que precisa de energia tanto quanto esses equipamentos, tá? Pessoal, o que é comum para todas as fontes de alimentação são as cargas que vão receber a energia que você vai transformar, estabilizar e regular para que ela tenha o seu funcionamento com sucesso. Meu amigo, meus amigos, as cargas, tá bom? As unidades consumidoras de energia elétrica, é isso mesmo, são basicamente comuns em qualquer tipo de circuito eletrônico, tá bom? Quando nós falamos, por exemplo, dos nossos smartphones, então, se você tem o seu smartphone, seja da marca que for, seja do modelo que for, o que você precisa ter aqui no seu smartphone? Será que tem processamento aqui? Será que tem geração de rede, Wi-Fi, módulos Bluetooth, memórias, entre muitos outros periféricos, geração de rede, comunicação, GSM, GPS, entre muitas coisas, não é mesmo? Tudo isso precisa de alimentação. Então, essas divisões, esses blocos dentro do nosso smartphone são as unidades consumidoras de energia. Então anota aí, passo número 1. Para você desenvolver qualquer fonte de alimentação, você precisa saber quem é a unidade consumidora, quem precisa receber a energia que você vai destinar, tá bom? Se, por exemplo, você está analisando fazendo uma análise automotiva, e você tem lá a fonte de alimentação, que em tese é a nossa bateria, depois ela vai sendo recarregada e tal. Quem são os periféricos das unidades consumidoras dos automóveis? Pô, você tem lá os faróis, então você tem lá os faróis, as lâmpadas, você tem a central multimídia, todo o sensoriamento eletrônico, a ECU, que é a unidade central de processamento, que faz toda a gestão eletrônica dos automóveis, ok? Enfim, você tem a buzina, você tem os vidros que sobem e descem, os vidros do seu carro, tem um sistema de alarme, enfim, tudo aquilo que consome energia, então, são as unidades consumidoras. Na indústria, os motores, seja de corrente contínua, seja de corrente alternada, os servo drivers, os inversores de frequência, enfim, todo mundo que consome energia pode ser chamado de unidade consumidora, tá? Quando você faz e você tem que projetar uma fonte de alimentação, meus queridos amigos, meus queridos alunos, tá? Quando a gente fala de fonte de alimentação, você tem que sempre pensar o seguinte, que essa fonte de alimentação, ela é basicamente um circuito eletrônico, um conjunto de interação eletrônica de muitos blocos de componentes eletrônicos. Então, você tem retificador, tem transformador, tem proteção, filtro capacitivo, regulador linear, bypass de corrente transistorizado, tá? Filtro de ruídos de entrada, filtro de ruídos de saída, estabilização de entrada, estabilização de saída, proteção contra corrente em sentido reverso, de saída para entrada, enfim, tá? Você tem múltiplos blocos. Agora, todos esses blocos, eles sempre estarão focados no quê? Em mandar a melhor qualidade de energia para as unidades consumidoras, tá bom? E aí, pessoal, passo número 1. Você deve começar do fim para o início. Qualquer fonte de alimentação, quando você vai começar o projeto, seja ela qual for, você sempre vai começar para onde vai a energia, quem eu vou alimentar,
É uma fita de LED, é um sistema microcontrolado, é um sistema que precisa gerar uma rede Wi-Fi, Bluetooth, sistema com internet das coisas, motores, servo drivers, eletroválvulas para liberar ou não passagem de ar comprimido, óleo ou água ou outro fluido, tá? E aí, quem são as cargas que vão receber a minha energia? Esse é o passo número 1. Rodolfo, mas por que você está falando que as cargas são tão importantes assim? Eu não posso pegar, já começar lá pelo transformador, retificador, chaveamento, estabilização de tensão, enfim, transistores de bypass de corrente, amplificadores. Por que eu não posso? Porque, pessoal, quem ditará o funcionamento completo de todo o sistema eletrônico da nossa fonte de alimentação é quem vai receber energia. Então, por exemplo, se as suas cargas, por exemplo, você está fazendo um projeto de automação residencial que vai controlar via smartphone a potência luminosa de fitas de LED incríveis e sensacionais, tá? Qual que é a tensão da fita de LED que você vai controlar? A tensão da fita de LED é 12 volts. Bom, então a carga aí já determinou o nível de tensão, diferença de potencial, força eletromotriz que terá que sair da nossa fonte de alimentação, tá? E aí, toda fita de LED, lógico que vai ter um consumo de corrente por básico e corrente de potência, obviamente, geração de trabalho, de acordo com o seu comprimento. Então, por exemplo, uma fita de X metros vai precisar de uma corrente de 2 amperes. Então, quer dizer que a fonte ela tem que fornecer pelo menos para aquele periférico ali 12 volts, 2 amperes. Então, a carga determinou o nível de tensão e o nível, gente, de corrente elétrica da nossa fonte de alimentação. Nós vamos elaborar um circuito para atender a carga, atender o consumidor final, tá bom? O que o consumidor final quer? Ele quer o produto necessário para que ele realize o seu sonho. E qual que é o sonho? No caso da carga, fita de LED, receber o produto, que é energia, gerar luz. Se for o motor, receber energia, campos eletromagnéticos, rotação, movimentação, deslocamento, outras aplicabilidades, tá? Se for microprocessamento, redes Wi-Fi, redes Bluetooth, buzzer, display de 7 segmentos, tela LCD, enfim, sistemas sonoros, ok? É gerar esse tipo de trabalho. Então, são essas cargas que você vai alimentar, tipicamente com corrente contínua, que é o caso da construção da fonte, tá? Que vão determinar os níveis de tensão, corrente, potência e de todo mundo que vem ali no background, que vem atrás, que estará por trás no circuito eletrônico para fazer com que tudo isso funcione. Então, pessoal, eu não recomendo em hipótese alguma, tá? Ok? Eu não recomendo em hipótese alguma que vocês desenvolvam projetos de fontes de alimentação sem vocês saberem qual é a carga que você vai alimentar. Tá bom? Por quê? Porque de que adianta você desenvolver uma fonte que vai ter uma saída que você projeta em 24 volts, 1 ampere, se a sua carga, por exemplo, é um conjunto de solenoides eletrohidráulicas que controlam válvulas eletrohidráulicas, que cada solenoide consome 3 amperes. Tá bom? Quando você fala de projetos industriais, tá? A gente está falando basicamente de cargas que vão consumir ultra, mega alta potência para geração de trabalho. E aí a sua fonte, meus amigos, vai ter que ser parruda, vai ter que aguentar o tranco, tá? Então, só para você ter ideia aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, válvulas eletrohidráulicas, tá bom? Eu vou colocar nas imagens aqui para que vocês possam conhecer, tá bom? Porque eu não gosto de falar coisas que eu não consigo explicar fisicamente, tá? Então, olha só, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, olha só, isso aqui é um solenoide, tá bom? Deixa eu pegar aqui e fazer a mudança aqui para explicar de forma show de bola aí para vocês, tá bom? Então, aqui você tem uma eletroválvula, um solenoide, que vai, quando energizado, gerar o campo eletromagnético para abrir e fechar essa válvula eletrohidráulica. E aí, dependendo da quantidade de pressão, vazão, tal, você vai ter que fazer um campo eletromagnético brutal para poder fazer essa abertura e fechamento do óleo pressurizado circulando por atuadores eletrohidráulicos, tá?
Então, por exemplo, essa válvula aqui é uma válvula eletrohidráulica, tá? Inclusive toda reforçada e o peso disso aqui é incrível. Inclusive é o que controla lá os atuadores dos caminhões Munk, que todo mundo vê pegando as caçambas por aí, tá? E aí, por exemplo, você precisa controlar uma válvula que é eletropneumática. Quando você fala de válvula eletropneumática, nós estamos falando basicamente de uma estrutura leve e que com um campo eletromagnético muito menor, você consegue fazer a movimentação, a abertura do ar comprimido para ir para os cilindros, para os atuadores, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque se você for trabalhar com sistema eletrohidráulico, gente, eu vou falar para vocês com propriedade, por quê? Porque eu já fiz circuito, eu já projetei e sempre trabalhei com sistemas eletrohidráulicos e eletropneumáticos. E uma solenoide com basicamente a função de gerar o campo eletromagnético para fazer a válvula abrir e fechar para a circulação do óleo pressurizado, chega a consumir de 3 a 4 amperes, meus amigos, para fazer com que esse sistema funcione com sucesso. E aí, de que adiantou você pegar e fazer sua fontezinha 24 volts, 1 ampere, se cada solenoide desse que eu te mostrei consome em 3? Você vai ter que fazer uma fonte aí de, no mínimo, os seus 10 amperes. Por quê, Rodolfo? Por quê, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Se você pegar uma válvula, que é duplo solenoide, 3 amperes de um lado, 3 amperes do outro, pô, uma está funcionando por vez. Pega um outro atuador com uma outra válvula, 3 mais 3, 6. Com 3 atuadorzinhos, já deu 9 amperes, considerando que cada solenoide vai trabalhar ali um por válvula por vez. E aí? Quando você ligar a sua fontezinha de 1 ampere, ela vai arriar, não vai aguentar. É insustentável a capacidade de geração de energia para esse tipo de situação. Tá, se eu soubesse então que a carga iria consumir 24 volts 9 amperes, eu faço um sistema para fornecer esse tipo de qualidade de energia. Ok, pessoal? Estão entendendo? Aí, de forma contrária, tá bom? Você tem um sistema microcontrolado que faz a gestão de uma automação residencial, tá bom? E você tem um microcontrolador PIC 18F4550, por exemplo, algo bem parecido com o que a gente tem aqui no nosso software Proteus. Olha lá, o microcontrolador, tá bom? E aí, quando você tem esse cara aqui, qual que é a alimentação dele? Bom, a alimentação dele é de 5 volts. Como que eu sei disso? Olhando o datasheet, tal, por experiência própria, né, na área de programação de microcontroladores. Qual é o consumo dele? Microampere, nanoampere, miliampere no máximo. E aí, ele vai fazer a gestão da leitura das entradas, fazer o seu processamento e controlar as saídas. Tá, somou toda a corrente dos periféricos de 5 volts, deu meio ampere. O que adianta eu pegar uma fonte de 5 volts, 10 amperes? Vai funcionar? Vai funcionar, mas é um sistema ultra mega super dimensionado. Tá bom? Em relação ao funcionamento, tá tudo bem. E em relação ao custo-benefício? Cada caso é um caso. Então, pessoal, o primeiro e qualquer passo para você fazer o projeto de uma fonte linear, anota, deixa aqui para mim, inclusive nos comentários, a hashtag unidade consumidora, tá bom? E também a hashtag aprendi professor. É você saber as características da carga, não tem jeito, tá? Quando eu falo ainda a carga, eu estou simplificando. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, né? Fale mais sobre isso. A gente precisa saber se são uma carga, 2, 3, quais são os periféricos totais que eu irei alimentar, tá bom? Por exemplo, lá você pega uma placa de uma central de automação de portões. E lá você tem 5 volts, 3.3, 12 volts. Então, não necessariamente você vai ter só uma característica de tensão numa fonte. Pelo contrário, você pode ter múltiplas, dependendo dos periféricos que você vai alimentar. Então, passo número 1, saber todas as características de tensão, corrente e trabalho que as cargas vão desempenhar no meu produto, no meu sistema ou para quem eu vou fornecer essa energia, para que a gente possa, então, desenvolver o melhor projeto de fonte com sucesso. E para isso, a gente precisa de conhecimento para daí ir trabalhando em cima, então, dos periféricos, tá? Estabilização, retificação, filtros e muito mais para que a nossa carga funcione com a melhor qualidade de energia possível. Tá bom?
Fechou, meus queridos? Então, passo número 1 para o desenvolvimento de qualquer fonte de alimentação. Não faça qualquer tipo de projeto de fonte para o seu produto, para a sua solução, sem antes saber a corrente total do sistema, as características de tensão, corrente de potência da sua carga, para que você possa não perder tempo e fazer o seu projeto da melhor forma possível. Tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal Eletrônica Fácil, deixar o seu like incrível e sensacional. E também baixar o seu e-book aqui no cursoseletronicafácil.com.br. Vai lá no nosso querido site do Curso de Eletrônica Fácil e baixa o seu incrível e-book gratuitamente. Acesse aí, os links estão aí na descrição do vídeo. E se você também não está no nosso canal de divulgação de conteúdo do Telegram, o link está aí abaixo também, tá bom? Forte abraço, tamo junto e vamos pra cima!